E aqui na sua UniFM, a rádio que faz a diferença, mais música urbana, conversando no quadro Saúde em Pauta, mais uma vez sobre saúde mental, com ela que é professora do Departamento de Psicologia da UFPR, também coordena, o UFPR convida a professora Liz Sobol. Olá, professora, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vinda. Olá, tudo bem, Patrícia? Como estão nossos ouvintes? Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Bom, a gente espera que todos estejam bem, mas o tema de hoje é cansaço existencial da pandemia. Difícil, né, não conversar, não saber de alguém que anda muito cansado mentalmente também. Eu acho que você, professora, pode explicar um pouquinho melhor, né? Porque afinal a sociedade ela já venha, né, não só alguns anos, mas algumas décadas, eu acho, experimentando uma fase de desempenho, né, constante, máximo. E queria que você comentasse, até nos explicasse, por exemplo, sociedade do desempenho ou do cansaço. Eu queria que você nos contasse como que vem essa nossa cultura de desempenho máximo em meio a uma pandemia. Como é que vem a nossa saúde mental, né? Então, Patrícia, esse olhar para a sociedade, né, e para como nós estamos levando a nossa vida, as escolhas que a gente faz e um modo de existência é muito inspirado pelo Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, ele é professor na Alemanha e ele tem escrito vários livros sobre isso já antes da pandemia. Um livro principal dele, recomendado, se chama O Cansaço Existencial, né? Desculpa, é a Sociedade do Cansaço, onde ele vai trabalhar essa questão do cansaço existencial, que marca muito a nossa sociedade, e ele denuncia nesse livro, de uma maneira muito interessante, como que vivemos num processo de autoexploração, de exploração de si mesmo, de impor, né, aos nossos ritmos diários uma intensificação, uma aceleração, e de vivermos nessa sociedade do sempre mais, do que uma dedicação do melhor da pessoa não ser suficiente. E aí lembro também do Christophe Dejour falando do medo da incompetência, de que o melhor que a pessoa apresenta, ainda assim, ela se sente incompetente, né? Então, esse senso de insuficiência marca muito as vivências da nossa sociedade e, junto com isso, um sofrimento, uma sensação de esgotamento, de cansaço, em alguns casos podendo até mapear ou chegar a um quadro de síndrome do burnout, que é aí já um processo mais prolongado, onde a pessoa perde o sentido daquilo que ela faz, que ela também perde a sensibilidade na relação com o outro e consigo mesmo, e sente esse cansaço, esse esgotamento, como se não tivesse mais energia e vida, né, para investir nas tarefas, nas relações. Isso é mais frequente em profissionais de saúde e de educação, mas é mapeado em toda a sociedade hoje, porque vivemos nessa sociedade de uma intensificação, de uma exigência sempre crescente, se não de um outro, de nós mesmos, né? O próprio sujeito se autoexplora. É isso que o Byung-Chul Han vai chamar atenção na sociedade do cansaço. E ele vai dizer que nessa sociedade, não é porque ela está cansada é que ele chama assim, mas é que a gente nega o cansaço. É uma sociedade, na verdade, da negação do cansaço e da vulnerabilidade dos limites humanos. Por isso, essa exigência do sempre mais, porque Hum. não nos consideramos humanos, e alguns autores vão destacar como vivemos como homo deus, né? Achando que somos mais do que seres humanos, e aí a gente não se respeita. Luc Ferry fala sobre isso, Yuval Harari, entre outros autores. Professora, e quais que seriam as possíveis consequências em se negar esse cansaço? A primeira consequência é que a gente não faz as pausas. As pausas são muito importantes para nos manter, para dar um senso de realização, para fechar ciclos. Tem um outro livro que saiu recentemente do próprio Byung-Chul Han, que se chama Feche os Olhos para um Novo Tempo. E esse feche os olhos tem esse sentido de pausa. É muito importante silenciar, parar, encerrar, reconhecer
foi o melhor que eu consegui até agora, embora não tenha sido tudo que eu queria ou tudo que o outro queria, mas fazer essas pausas, elas têm um significado de interromper essa aceleração. Então, negar o cansaço, negar os limites humanos, leva a pessoa a desconsiderar os tempos e a desfocar do presente. Tem um outro autor chamado Rollo May, num livro que se chama O Homem à Procura de Si Mesmo, da década de 70 e de 80, para ter uma ideia, e ele fala dessa desconexão com o presente, e o quanto a gente vai inserindo atividades de distração como uma maneira de se desconectar do presente, ou ainda nos vinculamos ao passado e ao futuro, como uma fuga. Tem um vínculo importante de passado e do futuro, mas não a fuga, né, que não dá tempo da gente explorar, a fuga do presente. Então, esse parar que o Byung-Chul Han fala é entrar em contato com o tédio, sim, é se permitir a vivência do tédio, é se permitir a vivência do descanso sem culpa. Há muitos relatos de se eu não estou fazendo a minha tese, se eu não estou fazendo algo da universidade, se eu não estou realizando algo, eu me sinto culpado. Então, eu estou aqui no meu tempo de descanso fazendo alguma atividade que me realiza, mas eu estou culpado porque eu acho que eu tinha que estar trabalhando, que está resolvendo coisas, que está produzindo, né? E Uhum. isso traz uma ansiedade presente, constante. E é claro que aos poucos isso vai perdendo sentido, né? A própria vida, a atividade vai perdendo sentido por conta desse nó existencial e uma vivência de estou cansado de estar cansado, né? Não aguento Uhum. mais estar cansado. E estar no presente ajuda muito, né? A enfrentar isso. Professora, seria mais ou menos dar uma pausa para não precisar parar completamente, né, não pifar totalmente, porque também lógico, né, não vamos dizer: "Ah, então vamos viver do ócio, ficar só sem fazer nada", como que seria esse equilíbrio perfeito, né? Quais que são as se existe perfeição, né, quais que são as o que que a pessoa ela pode fazer para se fortalecer, por exemplo? E foi bacana você citar essa questão, né, se existe perfeição, que equilíbrio seria esse. Eu acho que a primeira noção é que a gente sempre vai estar em busca dele, o importante é estar alerta. Será que eu estou fazendo as pausas? Será que eu estou me permitindo me reconhecer humano, saber que eu erro mesmo e estar atento no que eu errei hoje, comigo, com o outro, né, porque todos nós temos aí processos que depois a gente olha e não se alegra ou não percebe que não combina conosco, com aquilo que a gente quer ser, né? Mas entender que, principalmente nesse tempo que a gente está de insegurança, de incertezas próprios da pandemia, que faz parte não acertar, não saber, não tem ninguém super experiente em pandemia, né? Todos nós começamos de novo a trajetória, né? De uma outra maneira, trazendo a bagagem, cada um da sua maneira, por isso é bem importante não comparar, não se compare com os outros, qual é a sua condição, valorize o seu contexto, as relações que são suas, a vida que é sua, né? Porque essa questão da comparação, ela não nos ajuda, ela nos enfraquece muito. As redes sociais nos colocam muito nesse olhar de comparação com o outro, né? A vida que aparece lá não é a vida real, né? E muitos confundem ou ficam desejando um ideal colocado lá. E aí é essencial a gente voltar para esse lugar de ser humano, de que não somos perfeitos, de que não há um modo único de enfrentar e de viver esse cansaço, e que tá tudo bem, um dia tá bem e no outro não tá tão bem assim. E o importante é percebermos isso, conversarmos conosco mesmo, entender os recados que as nossas emoções trazem todos os dias e se permitir o tédio, parar e perceber o que é que eu estou sentindo, né? Ter momentos de, de conexão consigo mesmo, seja por meditação, por práticas espirituais não ritualísticas e cheio de conteúdos, mas as práticas espirituais que colocam a gente em contato com a gente mesmo, né? Nesse sentido, de conexão consigo mesmo, e aí entender o que naquele momento é importante para você, o que as suas emoções estão pedindo, né? E permitir, é no tédio, é exatamente no tédio
que a gente vai poder encontrar movimentos de sentido e diálogo conosco mesmo, que sinalize o que é importante naquele momento. Então, se permitir esse tédio para que haja um diálogo interior e aí sim uma conexão com o outro da nossa existência, o outro afetivo, o outro que também pode nos ajudar, né? O outro familiar, mas também desse movimento de entender que talvez eu esteja vulnerável, que talvez eu precise nesse momento de um suporte. Como Uhum. saber se eu preciso de um suporte? Eu tenho um problema e eu já tentei resolver e eu não estou conseguindo lidar sozinho e ele está tendo impacto na minha vida. Eu gostava de fazer algumas coisas, agora não gosto mais. Eu gostava de estar com algumas pessoas, agora não me faz mais sentido. Eu vou perdendo, né? A vida vai perdendo as suas cores e eu não estou conseguindo sair disso. Então eu preciso de ajuda, né? E às vezes é a ajuda de um amigo, de um colega, como a gente vem falando, da importância do acolhimento mútuo, do suporte mútuo, e às vezes essas emoções vão tomando dimensões tais que a gente precisa de um suporte técnico, né? Mais específico, de uma escuta técnica e não só afetiva. E aí buscar também os profissionais. Buscar ajuda é um ato de coragem, né? Já diz Brené Brown no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Outra material recomendado. Legal, vão se acolher, inclusive, se necessário, com a ajuda de um profissional também. Eu queria que você repetisse alguns títulos, alguns livros que você falou, principalmente no começo aqui da nossa conversa, do próprio Byung-Chul Han também. Então, do Byung-Chul Han tem esse mais recente que ele fala dessa questão das pausas e da necessidade da conclusão, que é feche seus olhos para um novo tempo. E o outro dele, bem conhecido sobre esse tema, é Sociedade do Cansaço. Os dois eu recomendo leitura, são livros finos, não é tão fácil a linguagem, mas é possível sim fazer essa compreensão, até porque são textos curtos, né? E os capítulos são curtos, então vale a pena a leitura. Também do Rolon May já é uma linguagem mais fácil, mas é um texto um pouco mais longo, é O Homem à Procura de Si Mesmo, que é um material maravilhoso e referência para vários estudos, e tem o da Brené Brown, que é um material bem famoso, de uma psicóloga americana, que se chama O Poder, como é que é? A Coragem de Ser Vulnerável, né? Uhum. De ser imperfeito, a coragem de ser imperfeito. Esse é o mais, está entre os mais lidos e vale muito a pena, uma linguagem bem simples, com vários casos. Patrícia, eu queria também deixar um recado aos nossos Claro. ouvintes. Nós vamos ter o segundo seminário sobre acolhimento e prevenção em saúde mental, realizado pelo FPR Convida. Ele vai acontecer dia 5 de julho, é a próxima segunda-feira, e nós temos vagas, porque ele é um seminário aberto, para quem quiser se inscrever para receber certificado, pode entrar no nosso site. Nós temos já mais de 500 pessoas inscritas, então você, ouvinte, não fica de fora, né? Depois vai estar também no nosso site esse material, porque a gente entende que é bem importante ah, ampliarmos esse suporte mútuo. Nesse seminário, nós vamos falar sobre luto e como dar suporte a alguém que está passando por luto sem ser psicólogo. Então, esse seminário é para infelizmente, todos nós conhecemos alguém, ou nós mesmos, dentro da nossa família, perdemos alguém. É importante a gente estar fortalecido e ter algumas orientações básicas de como eu posso dar suporte às pessoas que estão em volta. Porque é isso, né, Patrícia? A vida nos chama a suportarmos uns aos outros, no sentido de dar aí esse respaldo, de estar juntos e de fortalecermos uns aos outros nesse tempo tão difícil, de perdas, de cansaço, de esgotamento, e a melhor maneira de enfrentarmos tudo isso é juntos. Então, por isso a gente está fazendo esses ciclos de seminários, e esse próximo é sobre acolher em contextos de luto. Então, você está convidado, chame também mais alguém para estar, e juntos temos uma sociedade
que aceita melhor a vulnerabilidade um do outro, que sabe acolher a si mesmo e também ao próximo. Então eu Uhum. agradeço o espaço. Tá ótimo. Evento gratuito, né, professora? Gratuito, não tem custo nenhum, vai estar Uhum. pelo YouTube, também o chat vai estar aberto para interações, e está no site do FPR Convida, né, então lá é convida.ufpr.br. Exatamente. Então, redes sociais, convida.fpr.br para mais informações. E bom, professora, agradeço muito então a sua participação hoje no Saúde em Pauta e já deixo também para quem quiser saber mais detalhes, pegar aí o nome de algum livro ou então ainda do seminário, outras informações, a gente está aí sendo também veiculado pelo nosso canal no YouTube, também compartilhado no nosso facebook.com/unifm. Se quiser assistir de novo, vai ficar lá disponível o vídeo também. E professora Liz, até a próxima, então, participação. Muito obrigada, Patrícia. Lembrando também que nós temos o Instagram, né? Tem algumas pessoas que preferem, e é @ufprconvida. E lá tem a indicação de um livro nosso que se chama Lembre-se Você Importa, do UFPR Convida, e que traz reflexões diárias de 1 a 2 minutos de leitura, que também é uma forma de enfrentarmos esse cansaço existencial, trazendo aí mensagens de esperança, compartilhando essas esperanças. Muito obrigada, Patrícia, por Tá ser ótimo. você e a UniFM, né, parceiros inestimáveis aí nessa movimento de acolhimento, de suporte mútuo na nossa sociedade. Muito Obrigada a obrigada. você, um prazer sempre. E aqui na sua Uni FM a gente segue com mais música urbana.